Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos a esta sessão de diálogos sobre a Fratelli Tutti e a pedir que desativassem os microfones e aproveito também para informar que os microfones estarão por nós desativados durante a sessão e depois serão reabertos na altura devida para que se possam fazer perguntas aos nossos convidados. Informar também que a sessão está a ser gravada e que está a ser transmitida no canal de Facebook da Universidade Católica Portuguesa. E sem mais demoras, passo a palavra à senhora reitora da Universidade Católica, a professora Isabel Capelão Gil. Então, muito boa tarde, bem-vindos a este segundo diálogo em torno da encíclica Fratelli Tutti, que tem hoje como intervenientes a professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e o Sr. Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, e começo por agradecer aos dois, muito enfaticamente, a disponibilidade que têm para hoje estarem connosco e discutirem esta encíclica tão interpelante, uma encíclica que no fundo nos interpela de forma muito acutilante a pensar, a dialogar e a tomar posição sobre as grandes questões com que se debate a humanidade, agregando-as em torno de um tema que é absolutamente central para a proposta cristã, que é a relação com o outro, que é também o nosso próximo. Tivemos na sessão passada a abordagem de uma economista, a professora Joana Silva, que nos apresentou a evidência do desenvolvimento desigual que vivemos de acordo com o modelo económico dominante, e de um teólogo, o padre Miguel Almeida, sobre as propostas antropológicas e teológicas da encíclica. A Fratelli Tutti interpela o nosso modelo de produção de conhecimento também, portanto é natural que cada um de nós, que vimos de áreas científicas diferentes, nos interpele também de forma distinta. Para mim, por exemplo, que faço análise cultural, este documento toca num aspecto global do gesto cultural, que é o da relação entre o próprio e o diferente, a questão do estrangeiro, do outro, do que é diferente de nós por questões de género, raça, grupo social ou religioso. Sem atenção produtiva da diferença cultural, com dimensão antropológica, social, política, estética e religiosa, um complexo humano monocromático não constituiria uma verdadeira humanidade. É isso que o Papa nos diz. Com a sua interpelação para pensar a diferença não na lógica da oposição ameaçadora, mas da fraternidade, o Papa Francisco apresenta-nos uma proposta de diálogo aberto no caminho perseverante da abertura ao outro. Um diálogo que trespassa literalmente as fronteiras, com o aviso claro de que este caminho arriscado da fraternidade só pode ser percorrido por espíritos livres e dispostos a encontros reais. E apesar da distância virtual, o diálogo que vamos praticar de seguida não é mais, há uma expressão do Papa nesta encíclica que é muito singular, ele avisa-nos contra o vivermos empanturrados de conexões e perdermos o sentido da realidade. Este diálogo não é, apesar de ser modelo virtual, não é um empanturrar, mais um empanturrar de conexões, mas é um encontro real de dois espíritos livres, mediados por um terceiro, o padre José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da Universidade, a quem passo a palavra e finalizando por novamente agradecer ao Dom José Tolentino e à professora Maria de Lourdes a disponibilidade e a generosidade de estarem aqui hoje connosco para discutir esta encíclica. Obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora reitora. Queria saudar também a todos os que nos seguem, e especialmente aos dois palestrantes. A palestra é mínima, porque isto de facto é um diálogo que nos propusemos. E a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que foi Ministra da Educação entre 2005 e 2009, e agora é a reitora do ISCTE, com os seus estudos em Sociologia, vai dar certamente uma perspectiva muito especial desta encíclica. Creio que, se eu me lembro, a conversa surgiu até no grupo entre as duas reitoras, e esta sugestão é muito, muito oportuna. Professor Maria de Lourdes, qual é a sua leitura, ou o que é que nos pretende propor desta encíclica?
Bom, muito boa tarde a todos, muito obrigada. Eu agradeço muito esta oportunidade de uma conversa com o Sr. Cardeal Tolentino Mendonça e com todos os participantes, também com a professora Isabel Capelo Gil, que estimo muito, e é para mim um grande gosto. Eu devo confessar que eu fui um bocadinho apanhada na curva, porque estávamos a conversar à hora do almoço na reunião do grupo, e eu referi, acho que fui eu até que referi, não sei a que propósito, a encíclica, e disse qualquer coisa como o Papa arrisca-se a ser o principal líder político desta geração, destes tempos modernos. E porquê? Eu tinha estado numa reunião há 2 dias, 3 dias, umas semanas, não sei bem, a tratar de assuntos de organização de um curso, de um pequeno curso de verão sobre a Europa, e um dos meus colegas trazia a encíclica e leu umas frases que eu recordei e fixei, e foram frases que me impressionaram. Vou só partilhar convosco o conteúdo dessas frases, porque são frases eminentemente políticas, elas não têm à primeira vista, sobretudo para uma pessoa como eu, muito afastada das questões da Igreja, muito ignorante também, e por isso também peço desculpa com a minha ignorância me atrever a vir falar de um assunto que diz tanto para os crentes e para o Papa, mas eram frases como este: durante décadas pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos, lentamente ia caminhando, mas por exemplo avançou no sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que a habita. Lembremos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, e vai por aí fora. Mas a história dá sinais de regressão, reacendem-se conflitos anacrónicos que se consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados e exacerbados, ressentidos e agressivos. E depois outras frases do mesmo tipo, tanto na propaganda de alguns regimes políticos populistas, como na leitura de abordagens económico-liberais, defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de pessoas migrantes, simultaneamente defende-se que é preciso evitar a todo custo a chegada de pessoas migrantes, simultaneamente argumenta-se que convém limitar a ajuda aos países pobres, e vai por aqui fora outras frases do mesmo tipo. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. Muitas vezes constata-se que os direitos humanos não são iguais para todos. O respeito destes direitos é condição preliminar para o próprio progresso económico e social de um país. E a frase prossegue, não vos vou maçar lendo tudo. Depois há uma outra frase que me recordo, que me ficou na memória, que interpela as próprias organizações das Nações Unidas, dizendo: nesta linha lembro que é necessária uma reforma quer da Organização das Nações Unidas, quer da arquitetura económica e financeira internacional, para que seja possível uma real concretização do conceito de família de nação. Isso pressupõe, sem dúvida, limites jurídicos precisos para evitar que seja uma autoridade cooptada, etc, etc. Mas há mais frases que na altura me impressionaram. Gostaria de insistir que a política, diz o Papa, que a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientista da tecnocracia. Embora se deva rejeitar o mau uso do poder, a corrupção, a falta de respeito das leis e a ineficiência, não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica de governar os vários aspectos da crise atual. São frases que me impressionaram, que me foram lidas, como repito, numa reunião em que estávamos a trabalhar a organização de um curso de verão para tratar as questões europeias, em que se tratam assuntos dos organismos transnacionais, como a União Europeia, mas também de outros organismos, como a FMI, a Organização das Nações Unidas, e eu fiquei verdadeiramente impressionada, porque estas frases contêm uma dimensão política que extravasa, que vai muito para lá do mundo da Igreja, do meu ponto de vista, e acaba por formar um discurso que não é dirigido exclusivamente aos católicos. É um discurso político que muito mais vasto, que interpela os cidadãos em geral, interpela os crentes, os ateus, os agnósticos, mas que interpela de uma forma muito particular os governos, os organismos internacionais e transnacionais, os empresários. No fundo, interpela todos os cidadãos, não apenas individualmente, mas também coletivamente. E quando vou ao texto integral Curiosa
com a curiosidade suscitada por essa conversa, e ainda antes daquele meu atrevimento no almoço do grupo, ainda antes disso, percebo que a leitura do texto confirma esta minha primeira impressão. Há uma parte do texto que eu considero que é sobretudo destinada aos católicos, em que o Papa procura argumentar e fundamentar na parábola do bom samaritano toda a mensagem que pretende transmitir, e portanto há um fundamento nos textos bíblicos, nos textos religiosos para toda a mensagem. Esse fundamento está lá, mas não é, na minha opinião, o essencial da encíclica, que se destina muito para lá desse universo. É uma carta que, por mim, foi lida, a encíclica foi lida como uma carta, como uma voz, uma palavra que incita à ação, que incita à intervenção, sobretudo na defesa dos valores da dignidade humana e da igualdade de direitos. E este é que para mim é o ponto absolutamente essencial. E o Papa, aliás, assume isto, porque diz explicitamente, em determinada parte do texto, que se assume que ele deseja dar voz a tantos percursos de esperança. Apesar do quadro, do diagnóstico que apresenta, ele assume-se como uma voz. E nesse sentido, essa é que é a questão para mim, que é a voz de liderança política que de facto falta. Falta nas Nações Unidas, falta na União Europeia, falta nos principais países do mundo ocidental. Não é preciso explicar muito o que se passa nos Estados Unidos, o que se tem passado, o que se passa em Inglaterra, o que se passa na Alemanha. Apesar da bondade e do perfil de alguns destes líderes políticos, a sua voz não se ergue acima daquilo que são os interesses dos seus diferentes países ou da situação circunscrita das instituições que representam, e por isso eu li esta voz como uma voz que ultrapassa todos estes patamares, digamos assim, de comunicação. E o meu contributo para esta conversa é mesmo um contributo muito singelo. Eu apenas posso dar conta do que eu vi, do que é que eu entendi e do significado que eu atribuo a esta voz que se ergueu com muitíssima força. E dou este contributo a partir da minha circunstância, e a minha circunstância é ser simultaneamente académica, que teve responsabilidades políticas e que continua a assumir responsabilidades políticas. Tenho hoje responsabilidades de liderança desta instituição universitária, do ISCTE, e tenho ainda uma outra circunstância que é prezar, ter isso em comum com esta encíclica, que é prezar como fundamentais os valores da dignidade humana e da igualdade de direitos e de oportunidades. Isso é para mim uma linha contínua que atravessa o meu percurso, não apenas académico, mas também o meu percurso político. E é um contributo muito singelo. Eu procurei não fazer leituras sobre a encíclica. Eu não quis que o meu pensamento e a minha participação nesta conversa fosse influenciada por aquilo que terceiros ouvem. Eu quis ouvir eu própria esta voz e como digo, na minha situação, transmitir e de uma forma bastante humilde aquilo que eu ouvi. E o que é que eu ouvi? Eu ouvi, eu diria, 4 coisas para mim muito importantes. Eu ouvi uma clareza moral absolutamente invulgar. Não há vestígios de tibieza nem de tergiversação neste discurso. Não há qualquer hesitação, dúvida no sentido da pouca clareza, de quando a dúvida obscurece, quando a dúvida torna opaca aquilo que se pretende transmitir ou aquilo em que se está a pensar. E, portanto, o Papa identifica nas nossas sociedades contemporâneas, identifica no nosso cotidiano atual, na nossa atualidade, aquilo que são os descontentamentos, os desconcertos e as ilusões ou desilusões, afirmando que elas radicam,
no diagnóstico que faz e passa todos os problemas, no facto de, em muitas circunstâncias, em muitos países, em muitas situações, não se respeitar o princípio fundador da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e isto data de 1948. E o que o Papa vem dizer com toda a clareza é que os nossos males, os nossos desconcertos, os nossos descontentamentos radicam do facto de, a diferentes níveis, em diferentes situações, em diferentes países, e ninguém é poupado na sua responsabilidade, este princípio fundador não estar a ser respeitado. Depois encontro ainda um outro traço muito importante, que é a denúncia corajosa, sem medo de designar os problemas pelos seus nomes. É não só corajosa como clara a forma como aponta os vários exemplos do tal desgosto ou desconcerto dos dias de hoje, em que a dignidade humana é posta em causa, chamando desigualdades às desigualdades. Não são meras diferenças, são desigualdades sociais e económicas, e não há nenhuma hesitação em chamar os problemas pelos nomes. Desigualdades sociais, económicas, territoriais entre os países. Da pobreza, não há nenhuma hesitação em chamar pobreza à pobreza e diagnosticar as suas causas como causas que respeitam a todos. Não há nenhuma hesitação em chamar concentração de riqueza àquilo que é de facto uma concentração da propriedade e da riqueza, em chamar ao racismo, racismo, à xenofobia, aos déficits de integração dos migrantes e por aí fora. Os problemas que estão na base do tal desconcerto ou descontentamento são, pelo Papa, identificados, os nomes próprios que têm, e com isso é feito o diagnóstico. Porque os problemas, como sabemos, não têm uma natureza própria. Eles podem ser designados de uma maneira. O desemprego pode ser visto como um problema cujas causas radicam na preguiça das pessoas que não querem trabalhar, ou como um problema que tem que ver com a estrutura económica de determinados países, que se preocupa mais ou menos com a promoção do emprego ou mais ou menos com o crescimento económico. E é esta denúncia corajosa, chamando os problemas pelos nomes, associando-os sempre àquilo que o Papa identifica como a causa primeira, que é o desrespeito pelo valor da dignidade humana, considero um traço muito, muito importante. Depois é a afirmação da liderança política a nível global, que foi talvez a primeira impressão mais forte. Foi ver o Papa assumir-se como um líder político, não apenas um líder religioso, mas um líder político. Interpelando todos, interpela os católicos, os não católicos, os empresários, os políticos, os governantes, os organismos internacionais, já repeti isto. E isto faz um apelo não apenas à consciência individual e coletiva, na construção da solidariedade, aquilo que ele chama amor fraterno, e com um apelo à ação. Não é apenas um apelo à consciência, à tomada de conhecimento ou de consciência dos problemas. É mesmo um apelo à ação. E esse é talvez o quarto traço que eu encontro nesta encíclica, que é a orientação programática. Apesar de ser apenas uma voz, sem meios de ação, não é suposto que o Papa tenha meios de ação, mas a sua voz ergue-se apelando e propondo uma orientação programática para a construção da tal solidariedade ou fraternidade. Vai muito para além da identificação dos problemas, vai muito para além da identificação das causas desses problemas. Ele apela a uma mudança, ele apela a que sejamos proativos na transformação da situação que somos dados a observar. E são muitos os tópicos que eu poderia aqui apontar, que retive para mim, como são justamente os meios que o Papa considera, os meios, a forma, os instrumentos. É muito evidente, por exemplo,
quando fala da necessidade de mudar as políticas no que respeita às políticas de integração, de acolhimento, no que respeita aos imigrantes, é muito claro, diz assim: os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos. Em 4 verbos: acolher, proteger, promover, integrar. Isto é todo um programa de ação, isto não é apenas uma voz que declama, isto é uma voz que apela à intervenção e à ação. E diz que, com efeito, não se trata de impor algo do alto de programas assistenciais, mas de percorrer unidos um caminho através destas 4 ações para construir cidades e países que, mesmo conservando as respectivas identidades culturais e religiosas, estejam abertas às diferenças. E diz e dá exemplos concretos. Isto implica algumas respostas indispensáveis, sobretudo em benefício daqueles que fogem de graves crises humanitárias. Por exemplo, incrementar e simplificar a concessão de vistos, adotar programas de patrocínio privado e comunitário, abrir corredores humanitários para refugiados mais vulneráveis, oferecer um alojamento adequado e decente, garantir a segurança pessoal e o acesso aos serviços essenciais, assegurar uma adequada assistência consular, o direito a manter sempre consigo os documentos pessoais e de identidade, um acesso imparcial à justiça. É um programa que não existe em muitos dos programas eleitorais ou mesmo dos programas dos governos na maior parte dos países da Europa. E por isso este traço de orientação programática é um apelo que eu considero absolutamente irresistível. Não é possível não considerar esta encíclica desse ponto de vista. Há muitos outros pontos programáticos. O ponto que tinha referido anteriormente no que respeita à Organização das Nações Unidas é, para mim, absolutamente exemplar. E nos últimos meses que temos desenvolvido aqui no ISCTE algum trabalho na organização de discursos em ação humanitária, tenho compreendido melhor o que é e o que podia ser o papel de alguns destes organismos internacionais, do Banco Mundial ao FMI e mesmo à Organização dos Estados Unidos, quando se percebe, quando se conhece um pouco melhor a sua intervenção no terreno, nos locais onde estão os refugiados, onde acontecem as catástrofes, percebe-se muito bem este apelo que o Papa faz. E terminava com uma nota final que é, no fundo, uma reflexão sobre esta relação entre a palavra e a ação, a importância dos discursos e a importância da intervenção. O Papa percebe muito bem com esta encíclica a importância da palavra e a importância dos discursos. Ele tem uma consciência, revela uma consciência da importância dos discursos políticos, mas também da responsabilidade de quem a usa, de quem usa essa palavra, de quem usa a palavra, de quem faz os discursos políticos. Na atividade política, já sabemos, quando não é o uso da força, o uso da palavra, o uso do discurso político é muito importante. E talvez nas atividades religiosas tenha um equivalente semelhante. É também muito importante a palavra, sobretudo quando não é suposto existirem os meios de ação para a promoção da transformação. E, portanto, a centralidade da palavra é relevante no caso da atividade política, é relevante na atividade religiosa, não tem a mesma relevância em muitas outras áreas da atividade humana, da ciência, mesmo na atividade comercial, industrial, mesmo quando a palavra ou os saberes são importantes, a palavra não tem a mesma centralidade que tem nas atividades políticas. E muitas vezes as palavras refletem as relações de força, refletem relações de poder, refletem sobretudo ideias, mensagens, promessas, mas têm como objetivo convencer, têm sempre. Acho que na atividade religiosa como na atividade política o objetivo é convencer o outro. Se não o queremos fazer política de outra maneira, pela força, diria, é a palavra que é o instrumento essencial.
convencer, seja para a guerra, seja para a paz, convencer para incluir ou para excluir, convencer para mobilizar ou para paralisar, gerando medo, convencer para negociar ou para ameaçar, convencer para lançar uma reforma, uma nova visão do mundo ou uma nova visão dos problemas. E por isso os discursos podem ser muito, muito importantes na indução das mudanças. Não serão suficientes, mas são muito importantes. E no final os discursos permanecem. Às vezes aquilo que nos resta, o rastro histórico que fica, sim os acontecimentos, sim um pouco os protagonistas, mas se houve uso da palavra, a palavra fica, permanece como uma referência. E não é apenas porque se acionaram os truques de comunicação, se comunicou bem, não, elas permanecem na medida em que permanece um conjunto de ideias, uma mensagem forte, um desejo forte de mudança, ou de mudança pelo convencimento, ou pela mobilização, ou pela mobilização daqueles a quem a mensagem se dirige. E por isso penso que o Papa tem muita consciência do poder da palavra nesta mobilização para induzir uma mudança, não é apenas uma declamação do seu estado de alma e da sua indignação sobre o estado do mundo, é muito, muito mais do que isso. E é talvez essa dimensão que eu mais valorizo, é ele ser um apelo a todos, a que não descartemos, que é também outro verbo muito utilizado, o descartar, não nos descartemos das nossas responsabilidades nesta matéria. Já falei muito, não quero ocupar mais tempo, era o que eu tinha para dizer neste momento. Muito obrigada pela vossa atenção. Professora Maria de Lourdes Rodrigues, pela luminosidade da sua intervenção. Eu poderia agora querer tentar, assim, atabalhadamente, fazer um resumo para aqui. Já passou claramente para o Cardeal Tolentino ao sublinhar a centralidade da palavra. Ele é um mestre e um discípulo da palavra, e por isso ao Cardeal Tolentino, que bem conhecemos, vice-reitor da Universidade Católica, já com a última etapa com a professora Isabel Capelão Gil, o Papa Francisco chamou-o a Roma para o cargo de bibliotecário e de arquivista da Santa Sé, e depois fez o cardeal no penúltimo consistório. Eu ia dizer no último, já não é verdade. Estes cardeais já és mais antigo do que outros, que são mais recentes agora. Senhor Cardeal Tolentino, a palavra é sua. Muito obrigado. Queria saudar muito esta iniciativa da Universidade Católica Portuguesa, na pessoa da sua reitora, a professora Isabel Capelão Gil, no seu vice-reitor, o professor José Manuel Pereira de Almeida, a Rita Paiva Ipona, que está a fazer também aqui um trabalho de articulação, e todos aqueles que nos seguem através deste webinar. E uma palavra muito, muito especial, e para dizer-lhe quanto para mim é uma honra poder estar aqui a conversar consigo, caríssima professora Maria de Lourdes Rodrigues, e ouvir uma pessoa com a sua sensibilidade, o seu percurso, confrontar-se com este texto do Papa Francisco. E penso que ouvi-la é perceber o impacto que este texto é chamado a ter na atualidade, um texto que se pretende exatamente aberto, disponível para ser apropriado não apenas pelos crentes, pelos católicos, mas por todas as pessoas de boa vontade, como diz o Papa Francisco. E por isso, exatamente, alguém que se situa fora do âmbito religioso é o interlocutor desejável desta encíclica. Por isso, ouvi-la durante este tempo foi verdadeiramente sentir o potencial que este texto tem para colocar
as mulheres e os homens a conversar de uma forma muito livre sobre tópicos que são fundamentais para a nossa casa comum e para a nossa vida em comunidade. Este texto, Fratelli Tutti, é um texto, por um lado, que se situa em continuidade no pontificado do Papa Francisco. É a sua segunda encíclica, a primeiríssima. Ele escreveu a quatro mãos com o Papa Bento. Ele escreveu, no fundo, duas encíclicas, a Laudato Si, há 5 anos atrás, e esta agora, Fratelli Tutti. E são duas encíclicas sociais, de maneira que isso que a senhora reitora sublinhou muito bem, da dimensão política desta palavra, é uma dimensão deliberada, porque, no fundo, é a tentativa de despertar um diálogo sobre a nossa sociedade e fazê-lo com uma franqueza de quem chama as coisas pelos nomes, de quem não cede à facilidade de encontrar uma visão falsamente consensual, mas, ao mesmo tempo, de quem arrisca, no espaço comum que é este mundo global, ajudar a fazer contas com o presente e com o futuro. De maneira que esta encíclica está verdadeiramente em continuidade com o pontificado do Papa Francisco, e não é por acaso que ela chama assim Fratelli Tutti, recuperando uma expressão de São Francisco de Assis, que nós sabemos é uma inspiração espiritual para o Papa Francisco, mas também é mais do que isso. Não é por acaso que Francisco de Assis é possivelmente um dos santos da tradição católica que é capaz de falar a todos, crentes e não crentes, precisamente pela posição de reformismo social e de uma nova visão muito mais integradora da realidade, inclusive do ponto de vista da ecologia e das relações ambientais e das relações das religiões entre si e com o mundo dos pobres, que penso que São Francisco de Assis prefigura. E quando o Papa, de novo, vai buscar essa figura, não é apenas para incensá-la, mas é para recolher aí uma fonte de inspiração que nos faz como que entrar dentro de um sobressalto. O mundo precisa de uma nova visão. E de maneira que, desde o início do pontificado do Papa Francisco, a questão da fraternidade e da amizade social é uma questão central. Um elemento muito curioso nesta encíclica é precisamente que ele a pensa como um diálogo, por exemplo, com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, com quem, em 2019, tinha assinado a grande declaração sobre a fraternidade universal, juntando assim duas grandes religiões, o cristianismo e a tradição muçulmana, em torno precisamente à ideia de fraternidade. De maneira que a ideia de fraternidade é um traço central na visão do seu lugar e do seu legado que o Papa Francisco tem. Ao mesmo tempo, esta encíclica é nova porque nós vivemos também tempos novos. Não é por acaso que o Papa situa a gestação desta encíclica no contexto desta pandemia. E a pandemia não é só um acidente de percurso. Esta pandemia é uma aceleração do futuro e vem de encontro àquilo que o Papa tem repetido, que é: nós não vivemos apenas num tempo com mudanças, nós vivemos numa mudança de tempo, nós vivemos numa mudança de época. E precisamente porque estamos a entrar numa época nova,
é como se a modernidade precisasse fazer contas consigo própria. E quando nós olhamos para o projeto da modernidade, de que todos somos também herdeiros, não crentes e crentes, nós percebemos que da tríade fundadora do ideal moderno, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, nós percebemos que claramente a liberdade e a igualdade, mesmo quando não respeitadas, são integradas nos projetos das nossas sociedades, estão inscritas nas nossas constituições, mas de certa forma a modernidade fica incompleta quando aceita que a fraternidade seja um assunto privado e não um ideal que todos juntos, como comunidade, temos de perseguir. E é aqui que o Papa Francisco insiste muito, mostrando como é insustentável nós podemos viver em sociedades livres e em sociedades igualitárias se não aceitarmos viver em sociedades fraternas. E, no fundo, o diagnóstico com que ele abre a encíclica e que intitula As Sombras de um Mundo Fechado, é um diagnóstico que todos nós podemos constatar. E o que ele faz é sistematizar as impressões que diariamente nós temos acerca deste mundo. Um mundo onde o sonho de liberdade e de igualdade muitas vezes é feito em pedaços. Um mundo onde nos sentimos a voltar para trás, onde alguns fantasmas, algumas ameaças à liberdade, à dignidade da pessoa humana, ao reconhecimento da igualdade fundamental, coisas que nós julgávamos adquiridas nas nossas sociedades, pelo contrário, hoje voltam a ser postas em questão. Depois, o facto das nossas sociedades, de certa forma, nossas sociedades em grande medida liberais, de certa forma desistiram de construir um projeto para todos, um projeto social para todos. E aceitamos desigualdades, assimetrias, aceitamos que há nações de primeira e nações de segunda, que há países descartáveis e num mundo global, de certa forma, continua aquilo que George Orwell dizia, nós somos todos iguais, mas há uns mais iguais do que outros. Porquê? Porque, como diz o Papa, e a professora Maria de Lourdes Rodrigues bem sublinhou, é verdade que nós temos a Carta Magna dos Direitos Humanos, mas essa carta não é suficientemente universal. Os seres humanos hoje do mundo e de um mundo global não se veem refletidos nem protegidos naquilo que é hoje a Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais. E o Papa dá exemplos concretos, que são exemplos com os quais hoje a Europa e o mundo se debatem, nomeadamente a questão dos refugiados, a questão dos imigrantes, a questão dos pobres, que são, digamos, muros erguidos àquilo que podia ser, que deveria ser a vivência dentro de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno. E aqui o Papa quer, de facto, dar um contributo importante. Nesta época nova da história, que certamente trará coisas empolgantes à humanidade. E nós vemos, por exemplo, nesta pandemia, como esta coisa extraordinária de praticamente em menos de um ano a ciência ter chegado à descoberta de uma vacina por múltiplos caminhos, quer dizer, a potencialidade da ciência, a força da política, quando nos unimos para o bem, a força dos povos, quando
fazem uma política internacional, uma ordem internacional justa, é de facto uma coisa verdadeiramente admirável. E a nova ordem social e epocal que está a nascer, sem dúvida, nos deve encontrar esperançosos. Mas, ao mesmo tempo, há aqui um vazio que vem também com a derrocada das grandes ideologias e de um pragmatismo que entrou em toda a ordem nas nossas sociedades, em, como dizia a professora Maria de Lourdes Rodrigues, de facto, nós encontramos mesmo os líderes mundiais melhor intencionados, dificilmente falam para lá dos interesses que representam, dos interesses dos seus próprios países, e a verdade é que falta um pensamento para o mundo. Um pensamento que vá para lá das nossas pequenas fronteiras e que possa ajudar a humanidade a enfrentar os seus grandes desafios, que é, no fundo, o desafio da humanização e o desafio de vivermos nesta casa comum, em que a sensibilidade ao ambiente, ao clima, à relação com as outras criaturas, a um equilíbrio, têm de ser melhor equacionadas. O Papa sabe que isto não se resolve de um dia para o outro ou com golpes de mágica. E há uma expressão muito precisa que ele usa em duas passagens, no capítulo 6º e no capítulo 7º, dedicados ao diálogo. Ele diz: a paz tem uma dimensão artesanal. Então, digamos, esta dimensão artesanal da construção, da convivência entre os homens é alguma coisa que nos deve comprometer a todos, porque não há propriamente uma solução que de um momento para o outro nos coloque num plano diferente, mas há este esforço repetido, há este compromisso assumido, há esta vontade de diálogo, há este caminho que o Papa descreve como um caminho exigente e longo, mas que pede de nós todos uma vontade de diálogo e de encontro. Aqui, sem dúvida, as religiões têm um papel muito importante e um dos contributos do Papa Francisco tem sido exatamente mostrar como as religiões estão ao serviço da paz e ao serviço da fraternidade. E aí, desde João Paulo II, quando recusou a noção de guerra justa, até, digamos, os grandes momentos da doutrina social da Igreja, que o Papa volta aqui a confirmá-los, e depois todo o esforço que o Papa tem feito de diálogo com as outras religiões, e, por exemplo, o facto de anunciar agora, estes dias, ter anunciado para março próximo uma visita ao Iraque, mostra um desejo muito grande de artesanato, de construir relações concretas de paz, de aproximação. Mas não apenas as religiões. As religiões são parceiras num diálogo mais global. E não só o Papa fala de todas as pessoas de boa vontade, mas fala também dos não crentes e fala dos ateus, dizendo que somos todos juntos, que temos de facto de encontrar formas de diálogo sobre estes temas que dizem respeito a nós todos. A Fratelli Tutti é uma carta de cidadania, porque fala desta cidadania global. A Laudato Si era uma carta sobre a casa comum, sobre esta casa onde todos habitamos, e a Fratelli Tutti é uma carta aos habitantes da Terra, aos moradores, aos locatários do planeta, que somos todos nós, e que precisamos de uma nova visão. O Papa, em alguns momentos, de uma forma mobilizadora, diz: precisamos de um sonho, E, de facto, há na nossa geração um déficit de sonho, de capacidade de sonhar, e precisamos juntos
de construir de uma forma polifónica, porque não pode ser de outra maneira, e isso é bom, não pode ser de outra maneira e isso é bom, que de uma forma polifónica, de uma forma universal, nós possamos construir a visão de um mundo mais justo, mais fraterno, onde a amizade social e onde esta vontade de entrar em diálogo por este património que a todos nos pertence, seja de facto uma realidade. Muito obrigado, Cardeal Tolentino. A minha proposta é que agora, se a professora Maria de Lourdes quiser reagir rapidamente a alguma destas provocações, quiser fazer alguma pergunta ao Cardeal Tolentino, era uma boa hipótese. E depois vice-versa, e era o primeiro tempo deste debate final neste diálogo. Se achassem bem, espero um sinal da professora Maria de Lourdes. É uma conversa para trocar impressões. A única questão que eu talvez propusesse que conversássemos era: porquê a palavra fraternidade e não a palavra solidariedade? O que é que as distingue? O que é que está... Porque o Papa usa a palavra solidariedade, não tantas vezes como a palavra fraternidade, mas ela é usada, a palavra fraternidade. A leitura desta encíclica fez-me lembrar, e voltei um pouco, ao último livro do Tony Judith, sobre aquele que se chama Um Tratado sobre os Nossos Atuais Descontentamentos, porque tem alguma coisa de semelhante, que é também é dedicada aos filhos, é dedicada às novas gerações e também interpela os jovens a uma reflexão sobre aquilo que é memória, sobre aquilo que foi a trajetória, os adquiridos, digamos assim, e o que se está a perder, os descontentamentos que também prevalecem hoje. Eu sei que há, para muitos académicos, para muitos pensadores e políticos até, uma grande diferença entre quando se fazem discursos usando a palavra solidariedade e fraternidade. Fraternidade aponta mais para a condição de irmãos, ainda por cima sou filha única, e portanto nem sequer tenho a vivência, essa experiência de ter tido um irmão verdadeiro, natural. Mas interrogo-me sobre se aquilo que é o apelo ao respeito pelo outro, a considerar o outro como um semelhante, vem da condição de irmandade, digamos assim, ou se deve ser cultivada do lado da cidadania. Enfim, não vou dizer mais nada, não sei se... Parece muito oportuno. Cardeal Tolentino. Isso, vamos a isso. É de facto um debate muito interessante e, de certa forma, o facto de a encíclica se intitular sobre a fraternidade e a amizade social quer dizer que há um esforço de tornar a categoria de fraternidade mais ampla através da outra amizade social. Mas por detrás destas categorias está no fundo a experiência, a convicção de que a fraternidade não é apenas, não é um determinismo. A fraternidade de facto é uma escolha, e é uma escolha ética. Mas eu acredito que esta palavra, e aqui as universidades têm um papel muito importante, porque todos nós sabemos como a linguagem tem os seus limites, toda ela, e era muito importante que as universidades trabalhassem este vocabulário e o testassem a partir da contemporaneidade, porque a solidariedade implica um desejo muito grande de introduzir uma prática de colaboração e de assumir uma responsabilidade ética face ao outro, que está muito, muito bem. Mas a fraternidade é ainda um discurso mais radical, no sentido que vai precisamente
ao princípio anterior. Quer dizer, mais do que um dever e uma escolha de solidariedade, há como que uma genética social comum, que é esta igualdade traduzida na fraternidade, que nos torna verdadeiramente todos semelhantes, todos vizinhos. Compreendo que haja uma hesitação e um debate, e é muito interessante, em relação a estas tipologias, fraternidade, amizade, solidariedade, mas precisamente essa discussão penso que nos ajuda a perceber uma coisa que a contemporaneidade mostra muito. Nós precisamos de novas palavras, nós precisamos de encontrar novas gramáticas para enfrentar um futuro que em grande medida nos é a todos muito desconhecido, nos é a todos muito novo. E estas novas gramáticas muitas vezes são a reelaboração daquela linguagem primeira que todos nós experimentamos antropologicamente. E penso que mesmo os filhos únicos sabem o que é a fraternidade. Não apenas porque a idealizaram, mas porque nos seus amigos, nas grandes escolhas de vida, sabem verdadeiramente o que é a experiência fraterna. Entretanto, a Rita vai recolher uma ou outra pergunta que nos possa chegar de um dos participantes. Eu atrevia-me a acrescentar que, de facto, a solidariedade tem, no decorrer da doutrina social da Igreja, uma entrada relativamente tardia, porque ela foi contraposta, primeiro que tudo, à caridade, e é João Paulo II, com a vinda da Polónia e dessa tradição do Solidário Nós, que introduz e apresenta a solidariedade como virtude, até nos sentidos clássicos da virtude, na Solicitude Rei Socialis 38, e diz que não é um sentimento vago e superficial, mas vontade firme e determinante de contribuir para o bem comum, porque todos somos responsáveis por todos. E cita Dostoiévski, sem o dizer, como era... E depois liga logo a seguir à fraternidade, ou seja, a solidariedade vive-se radicalmente na fraternidade, porque todos somos efetivamente irmãos, isso é da nossa tradição cristã de uma forma clara. Eu ainda assim atrevia-me a perguntar-vos, sobretudo ao Cardeal Tolentino, nesta referência a Paulo VI, que sabemos que o Papa Francisco estima de uma maneira especial, que em 1967, quando nós todos os que estavam preocupados com a questão dos recursos naturais, com o sentido, de facto, da ecologia nos seus inícios de sistematização, o Papa Paulo VI diz, e vou citar, o mundo está doente, número 66 da Popularum Progressio. O mundo está doente e o seu mal reside menos na dilapidação dos recursos ou na sua apropriação por parte de alguns, do que na falta de fraternidade entre as pessoas e entre os povos. Isto só para falar da continuidade, a doutrina social da Igreja é feita disso, não é? Continuidade feita de descontinuidades, e esta é muito chamativa, diria. A fraternidade logo no início. Um progresso, não é? É a encíclica Popular um Progresso, não é? Exatamente. E depois Bento XVI também a retoma quando faz a comemoração. Rita, temos perguntas? Quanto ainda não, talvez esteja alguém a escrever. Eu penso que isto que o professor Correia de Almeida recorda é uma dimensão muito importante, perceber como o Papa Francisco, com uma proposta inovadora, coloca claramente numa linha de continuidade, onde a doutrina social da Igreja e
os papas, os últimos papas, tiveram um papel muito importante, mas não só. É muito curioso como nesta encíclica o Papa vai buscar outras referências, por exemplo, citando o Gandhi, citando o Luther King, citando inclusive o Vinícius de Moraes, dizendo que a vida é encontro, mas há tanto desencontro na vida. E penso que essa vontade de dialogar e de continuar uma conversa profunda, urgente sobre a humanidade, é alguma coisa que nós encontramos também nesta encíclica. Começam a chegar as perguntas. Temos aqui uma primeira pergunta de como podemos aplicar no nosso dia-a-dia. Manuela, cidadã e católica, como posso fazer? É a pergunta. Então, damos a palavra para responder a esta ou a outras questões que queiram. A intervenção final, temos 5 minutos, 2 minutos para cada um, e depois a senhora reitora enche o outro minuto. A senhora reitora da Universidade Católica. Isto ter uma confusão de reitoras aqui neste fórum é raro, é raro. E é um bom sinal. Ter 2 mulheres reitoras é um ótimo sinal. Uma mudança dos tempos. Não sei se era a mim que me estava a passar a palavra, era a mim que me estava a passar a palavra. Como é que se aplica no dia-a-dia? Bom, aplica-se o dia-a-dia é um desafio, não é? O dia-a-dia é um desafio. Acordar de manhã, às vezes, é uma luta contra o desânimo, não é? Às vezes é muito difícil acordar de manhã e não desanimar logo com as notícias, enfim. Mas no nosso dia-a-dia, eu acho, aquilo que procuro eu seguir e que também servirá de exemplo ou não, aquilo que eu procuro, é o meu testemunho do que eu faço no dia-a-dia. É olhar para o mundo sem medo. Olhar para o mundo sem medo. Não nos deixarmos tomar pelo desânimo. Uma parte do desânimo é também o medo de não compreender e não saber como enfrentar as dificuldades. Olhar sem medo e procurar ao nosso nível, cada um ao nosso nível, cada um ao seu nível, fazer bem. Fazer bem aquilo que é suposto fazermos. Cumprir bem a nossa missão. E ela passa por contribuir para melhorar as condições de vida de todos, de quem está ao nosso lado e de quem está mais longe. Acho que é um lema que se pode retirar desta encíclica, é cada um ao seu nível, cumprir a sua missão, fazer bem aquilo que tem para fazer, que pode ser uma coisa muito simples, colocar pizzas num forno ou ensinar numa sala de aulas, podem ser muitas coisas, mas fazê-lo de uma forma que possa contribuir para melhorar as condições de vida dos que nos estão próximos e dos que nos estão mais longe, diria isso. Portanto, 3 coisas. Acordar sem medo e enfrentar o mundo sem medo e prosseguir o caminho fazendo bem. O bem, já agora. Bem. Muito obrigado. E isso leva-me a uma questão de que é isso do bem e do mal. E a Hannah Arendt dizia que o mal provinha do facto de não pensarmos. Não tenho nada a certeza que o mal provenha de não pensarmos. Seria mais inclinada a dizer que o mal provém do facto de não entendermos os outros como semelhantes. Se estiver sempre presente a questão de Fratelli Tutti, somos todos irmãos, somos todos cidadãos, nascemos iguais e temos iguais direitos, acho que é do déficit do entendimento deste direito fundamental consagrado na Carta das Nações Unidas e reafirmado agora pelo Papa como fundamental, este direito à dignidade humana, acho que é daí que provém o mal e não pensarmos. E, portanto, é necessário acordar de manhã sem medo e procurar fazer bem, o bem. Obrigado por esta sua ajuda a viver. Peço desculpa, sim. Cardeal Tolentino, um minutinho.
eu agradeço muito esta questão, porque é de facto a questão central. A encíclica já existe. E que recepção podemos nós fazer deste texto? É o ponto verdadeiramente central. E eu, como bibliotecário e arquivista da Santa Sé, também me coloco essa questão do ponto de vista de quem tem a responsabilidade daquele laboratório cultural, que é no fundo uma grande biblioteca histórica e um arquivo daquela natureza e daquela dimensão. E ligo-me àquilo que dizia a professora Isabel Gil na abertura desta nossa conversa, que as ciências humanas têm aqui um papel central, no sentido de agarrar neste texto e o traduzir também como um desafio concreto à forma como construímos conhecimento e que tipo de conhecimento nós privilegiamos. Nós sabemos que a história é feita de vozes vencedoras e de vozes negadas, é feita de lembranças e de esquecimentos, é feita de papéis principais e de tantos lugares secundários. E uma visão fraterna da história tem necessariamente de ser uma visão polifónica da história e que realce também o contributo daqueles que muitas vezes são considerados os últimos. E nesse sentido, por exemplo, aquilo que estamos a tentar construir na biblioteca agora é uma linha de investigação onde, digamos, o papel, muitas vezes, de civilizações e populações que até aqui não foram suficientemente valorizadas em termos do seu contributo histórico e cultural, possam ter um espaço de atenção. Possamos ouvir aquelas vozes que, de certa forma, na cultura dominante ainda não encontraram a sua expressão. E isso, sem dúvida, é um desafio muito grande para quem faz o trabalho artesanal da cultura e tem de valorizar também essa dimensão da fraternidade. Muito obrigado também. Para concluir, professora Isabel Capeloa Gil. Só uma frase brevíssima para agradecer ao Cardeal Tolentino Mendonça e à professora Maria de Lourdes por esta energética e eu acho que interpelante para todos diálogo que aqui tivemos numa encíclica. Como dizia a professora Maria de Lourdes, é um programa, tem múltiplos pontos de entrada para cada um de nós, é um projeto de fraternidade alargada, como referia o Sr. Cardeal José Tolentino Mendonça, uma fraternidade, eu partilho convosco que dos grupos no âmbito da Federação das Universidades Católicas temos um grupo de discussão, um grupo de trabalho sobre lideranças femininas e uma das coisas que estava a ser discutida era mas porquê que se chama Fratelli? Onde é que estão le sorelle? Né? E é um sentido, no fundo, alargado de fraternidade que o Papa aqui fala, com a singularidade e a importância de referenciar também uma coisa que nos é muito cara a todos nós e também o facto de sermos mais reitoras no grupo é um exemplo disso, a importância de salientar a dignidade de todos e a importância de salientar a importância do papel das mulheres na sociedade, na Igreja, que é um leitmotiv muito repetido ao longo também desta encíclica. É um outro dos pontos de entrada que eu não queria deixar também de salientar. E agradecer, de facto, esta generosidade para continuarmos em conjunto e individualmente a pensar sobre a encíclica e não é só pensar sobre a encíclica, é praticá-la e praticar as interpretações que ela nos dá. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço também, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Cardeal Tolentino. Muito obrigado, Muito obrigada, professora Isabel, muito obrigada, professor
conduziu a... Muito obrigado, Sra. Reitora, e até muito obrigado, Sr. Cardeal. Não sei se a Rita quer dizer alguma coisa em termos organizativos, por exemplo, que o vídeo vai estar disponível lá. O vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da Universidade em breve, e resta-me agradecer a todos, e as perguntas que ficaram por responder depois ficarão para outras oportunidades. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, tá, Isabel. Beijo, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Obrigada.